João, capítulo de número 4, versículo de número 4. Diz assim: ele deixou a Judéia, 4, né? E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se à fonte, e era quase meio-dia. Vai lá para mim, comigo no versículo de número 13. Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Toma o teu lugar nesta noite, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Eu já preguei aqui esse texto algumas vezes, mas hoje eu quero pregar uma coisa diferente aqui neste texto. O Senhor falava comigo hoje pela tarde, quando eu sentei aqui para separar o sermão. O Senhor me deu essa mensagem. Quero cumprimentar a irmã Terezinha, que está ali mais uma vez nos visitando. Que Deus te abençoe, volte mais vezes. Aqui na igreja é assim, a terceira vez que a pessoa vem, a gente já anuncia como membro. Amém, gente? Gente, o texto que nós lemos ali, vocês prestaram bem atenção que diz assim: e era ali necessário passar por Samaria, versículo 4, primeiro versículo que a gente leu. Jesus, ele está numa localidade, e ele deixou a Judéia e precisa voltar para Galileia, porque ele habita na Galileia. E aí o texto diz assim, onde vocês viram: era-lhe necessário passar por Samaria. Não era necessário. Não era. O texto diz que era, né? Mas havia outros caminhos pelo qual Jesus poderia voltar para a Galileia. Ele quis passar por ali, ele sentiu a necessidade de passar ali. Por isso que o texto diz: era-lhe necessário. Para ele era necessário passar ali, porque Jesus tinha um projeto para aquele lugar, e Jesus vai parar na beira do poço, na região de Sicar, que é a região de Samaria. E se você ler um pouquinho da Bíblia Sagrada, você vai descobrir que judeus e samaritanos se odiavam. Eles se odiavam, embora fossem irmãos. O povo samaritano, ele surge lá por volta do ano 722 a.C. Não vou pregar sobre isso aqui, tá? Só para os irmãos se situar. Ele surge lá por volta do ano 722, mais ou menos, antes de Cristo. E os samaritanos surgiram assim: o reino da Síria invadiu, levou o reino de Israel sob cativeiro, como escravo. O reino da Síria deixou alguns judeus ali, alguns israelitas ali, habitando nas terras, mas levou muitos em escravidão, e trouxe pessoas de outros povos e colocou nas terras de Israel. Quando ele coloca outros povos na terra de Israel, os israelitas que ainda habitavam ali começaram a casar com mulheres, ou casar com homens que eram de outras nações. Então começou a ter filhos com homens de outras nações, mulheres de outras nações. Quando o povo volta do cativeiro, aquele povo que está na cidade já não é mais puramente israelita, agora é uma miscelânea, está misturado. E por que esse povo foi chamado de samaritano? Porque surgiu ali, em Samaria, por isso o nome samaritano. Quando eles voltam, os judeus voltam do cativeiro, os israelitas, eles se deparam com um povo habitando as terras que é parecido com eles, mas não é deles. Fala parecido com eles, mas não faz parte deles. Inclusive, os samaritanos adotaram para si uma lei que era um pouco diferente da lei mosaica. Por exemplo, para os samaritanos, o lugar sagrado para buscar Deus era no Monte Seir. Esse era o lugar, eles buscarem a Deus. E acaba que os judeus e os samaritanos têm essa grande rixa entre eles, porque uns creem
Uns creem que Deus tem que ser adorado na Jerusalém, tem que ser adorado no templo, o outro crê que Deus tem que ser adorado lá no Monte Gerizim. Mas tem outras diferenças, mas é só para não perder muito tempo aqui. Quando Jesus decide passar aqui em Samaria, Jesus, eu preciso que você entenda isso aqui, Jesus ele está ofendendo o pensamento judaico e ofendendo o pensamento samaritano, porque se eles não se dão, o que faz Jesus passar pelo território deles, que é considerado um território imundo, porque eles criam porcos e a lei proíbe que se criasse porcos? O que Jesus vai fazer justamente em Samaria? E ele para em Samaria e ele ainda fica esperando uma mulher samaritana. Um judeu não conversava com mulher. Já começa por aí. Muito menos mulher samaritana. Quando Jesus passa, e era ali necessário passar ali, ele passa, ele para, e ele fica esperando aquela mulher passar ali. Ele despede para que os discípulos vão adiante, comprar comida, e ele fica sozinho esperando aquela mulher, porque os discípulos não iam entender o porquê que Jesus parou em Samaria e estava conversando com uma mulher que para os judeus era considerada impura. Então ele manda os discípulos ir e ele fica, porque Jesus tinha um propósito naquele lugar ali. Lembra que eu falei para os irmãos que eles criam numa lei um pouco diferente, modificada? Jesus passa por ali porque existe naquela região uma mulher que conhece a religião, que sabe das suas origens, porque ela sabe que é filha de Jacó, ela também é da descendência, ela conhece a lei, ela conhece a palavra, porém ela não conhece a palavra original, porque o que eles conhecem de lei, havia modificações. Ela tem necessidades de todo dia ir até aquele poço, o poço de Jacó. Ela tem frustrações consigo mesmas. Então Jesus decide passar naquela região, porque Jesus quer ter um encontro com aquela mulher. Nós erramos quando nós achamos que nós encontramos Jesus, que nós encontramos a Deus, e é errado. Ele é quem nos encontra. Nós é que estávamos perdidos, não ele. Se eu encontrei Deus, Deus estava perdido? Não, ele me encontrou, o perdido era eu, o perdido era você. Nós corremos o risco de conhecermos a religião, conhecermos um pouco das Escrituras, saber das nossas origens, e corremos o risco de mesmo assim continuarmos com a nossa vida andando em ciclos, o risco de conhecer, um risco de não conhecer a Deus na profundidade faz com que nós vivamos em círculos. Aquela mulher, todos os dias ela ia até aquela fonte buscar água. Você está entendendo? E Jesus quer, na verdade, fazer aquela mulher tirar os olhos do poço de Jacó, porque o poço de Jacó é o lugar onde ela buscava socorro, é o lugar onde ela buscava saciar a sua necessidade, a sua sede, e Jesus deseja manifestar a ela aquilo que é superior ao poço de Jacó. Ela conhece só o poço, ela não conhece a fonte. Quando nós conhecemos apenas o poço, eu já vou explicar melhor isso aqui, nós temos necessidades que nunca são supridas, nós temos pelejas que nunca são vencidas, nós vivemos uma vida em ciclos repetitivos, correndo de trás para o outro, buscando resolver o problema, e quando resolvemos é de maneira rápida, logo após o problema volta. Não foi resolvido, foi mascarado. Tudo que empreendemos, nada dá certo. Ela empreendeu, sabe o que? Ela teve 5 casamentos. É gostar de casar, né? Casar 5 vezes. Os 5 casamentos que essa mulher teve não deu certo, porque tem pessoas que dizem que ela era uma prostituta e que ela tinha amante. Não é verdade. Ela teve, os 5 foram dela. Ela foi repudiada por eles. É uma coisa diferente. Mas isso não significava que Deus não tinha um plano na vida dela, que Deus não tinha chamado. O fato de nós, às vezes, conhecemos o Deus do poço, conhecemos uma vida com Deus que se resume ao poço, que não se resulta em uma transformação totalmente completa, não significa que Deus não tem nada com você, significa que você não se encontrou ainda. Porque você ouviu ele te chamar, ele disse para aquela mulher: dai-me de beber. Ela ouviu ele falar, mas ela não entendeu quem ele era.
Nós corremos o risco de viver uma vida na presença de Deus e ouvirmos o chamado de Deus. Deus te chamou, por isso você está aqui hoje. Por isso você se converteu. Por isso você serve a Deus. Deus te chamou. Mas se Deus me chamou então, pastor, e eu ouvi a voz de Deus, por que a minha vida continua presa na volta desse poço aqui? É porque você ouviu, mas você não identificou quem é aquele que te chamou. Por quê, pastor? Porque o desespero da vida, ele cega você. Ele me cega. Você lembra de Agar? Gênesis capítulo 21, versículo 19, quando Abraão mandou Agar embora com seu filho Ismael para o deserto. E a palavra do Senhor diz que lá pelas tantas acabou a água e acabou o pão. E o menino está chorando, porque não tem água, não tem pão. Aí a palavra do Senhor diz que Agar pega o filho e diz assim: fica aqui, que eu vou logo ali. E a Bíblia diz que ela andou cerca de 100 metros adiante. E ela está chorando porque ela não quer ver o menino morrer, ela sabe que ele vai morrer. Ela não quer ver o filho morrer de sede no deserto. Então ela se afasta para não ver o menino morrer. E ela está chorando. Aí o anjo do Senhor aparece para Agar e diz para ela: volta, pega o menino, porque Deus vai fazer uma grande nação dele. E quando o anjo fala com ela, a Bíblia diz assim: e abriu o Senhor os olhos de Agar, e ela viu uma fonte. A Bíblia não diz que Deus abriu a fonte. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela, então a fonte já estava ali, ela que não tinha visto a fonte ali, porque o desespero cegou a visão dela. Capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que era quase meio-dia, quando ela foi buscar água. Para você ver que a vida dessa mulher não era barbada não, mulher não buscava água meio-dia, mulher buscava água de manhã, ou no finalzinho da tarde, por causa do sol. Por que ela vai meio-dia? Por que ela vai meio-dia e não vai com as outras? Porque ela não é bem vista. Ela já teve 5 maridos. E o que ela estava não era dela. Pela própria nação, ela era desprezada por conta da sua vida, da sua história. Mas ela tem necessidades reais. Ela tem problemas reais, ela tem necessidades reais, e ela, como todo ser humano, sente sede, e ela vai todos os dias até o poço. Eu não estou falando de poço aqui, tá? Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Não é poço, gente. Quando ela chega até ali, versículo 7, Jesus olhou para aquela mulher. Detalhe que ela chegou no poço, ela não falou com ele. Por que eu vou falar com Jesus se eu tenho o poço na minha frente? Para que eu vou esperar em Deus se eu posso fazer do meu jeito? Para que eu vou consultar Deus se eu sei o que eu tenho que fazer? Até hoje deu certo. Deu tanto certo que todo dia tem que voltar ali. Para que eu vou me entregar a Deus se eu faço do meu jeito? Isso dá tão certo que volta e meia tem que fazer de novo o processo. Quando ela chega ali, ela tem necessidade. Qual é o jeito que ela tinha de saciar a sede dela? Indo até o poço todo dia e buscar água, não é verdade? Ir até o poço tirar água, gente, fala de pessoas que sabem o que fazer, que fazem as coisas do seu jeito, fazem as coisas no automático. O poço aponta para coisas que você faz. A questão não é você ir até lá, aponta para a condição humana de resolver os seus problemas. Eu estou com sede, eu vou lá ligar a torneira, eu tomo água. Esse é o nosso jeito de fazer, não é verdade? Está ao nosso alcance, mas não era suficiente. Porque na verdade ela tinha sede física, e a alma dela? Quando ela chega, Jesus fala bem assim: eu sei que tu está com sede. Eu sei que tu tem necessidades. Eu sei que tu quer satisfazer as tuas necessidades. Eu sei que tu quer satisfazer as tuas petições. Eu sei que tu quer resolver os teus problemas, mas faz o seguinte: faz a minha vontade primeiro. Porque Jesus falou: tu quer água para ti? Dá para mim primeiro.
problema é que nós queremos. Crente é complicado, crente é uma luta, gente. O crente quer que Deus faça tudo por ele e ele não quer abrir mão de nada. E quando nós ignoramos o que o Jesus nos pede na beira do poço, porque às vezes nós estamos na beira do poço porque a gente quer ficar na beira do poço, porque afinal o poço está aqui, eu estou vendo, eu posso tocar, eu venho aqui, eu quero, está no meu controle aqui. E quando Jesus diz, mas faz a minha vontade primeiro, e você tem que deixar de lado a necessidade, o que você faz? O Senhor disse para Elias, vai à região chamada de Sarepta, porque lá eu já levantei uma viúva que vai te alimentar. Uma viúva que vai te alimentar. Não faz sentido isso. Quando Elias chega lá, a mulher está com o filhinho dela catando o graveto. E Elias chega e fala bem assim para a mulher, o que tu vai fazer com isso aí? Ela fala, eu estou catando o graveto aqui, eu tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer um bolo. Afinal, a terra está seca, os animais estão morrendo. Se tivesse internet para ela saber que era culpa dele. Que 3 anos não chovia na terra. Se tivesse. Será que ela daria o pão para ele? Acho que não, daria uma tunda nele, isso sim. Quando ela fala que vai fazer o pão, o bolo para ela e para o filho comer e depois morrer, Elias fala, tudo bem, faz para ti e para o teu filho, só que é o seguinte, faz para mim primeiro. Eu pensava, mulher, mas Senhor, tu não ouviu te dizer que eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, uns gravetinhos aqui, eu vou comer, eu vou morrer, e tu pede o pão do meu filho para ti. Aí Elias fala bem assim, vai e faze para mim primeiro, porque assim te diz o Senhor, não faltará farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. Ela foi e fez o pão que o Senhor, pela boca do profeta, disse, enquanto não choveu, não faltava pão naquela casa, porque ela ouviu o chamado de Deus, dizendo, entrega para mim primeiro, e Deus abençoou a vida dela, e a crise passou, e ela não morreu de fome. Será que nós temos fé para fazer? Mas Senhor, esse emprego aqui, Senhor, que vai me tirar dos cultos, eu que eu vou pagar minhas contas. E o Senhor diz, ok, mas faz a minha vontade primeiro. A gente consegue fazer? Esse curso que eu vou fazer é muito bom, tá, gente? Não sou contra. Faz o que você quiser. Desde que você bote Deus como prioridade, amém. Aí o Senhor diz assim, você está tentando chegar no lugar do teu jeito, você vai cair de lá. Quando nós tomamos a posição que Deus não nos deu, Deus não tem compromisso de nos manter no lugar. Porque Deus tem compromisso com quem obedece, com quem Ele chama, com quem Ele coloca. Quem se colocou, Ele não tem compromisso. Jesus diz, olha, tu tem necessidade, mulher, mas seguinte, faz o que eu estou te pedindo primeiro. Porque se tu beber dessa bendita água que todo dia tu vem buscar aqui, se tu continuar vivendo, fazendo as coisas do teu jeito, só porque tu acha que tem que ser assim, tu vai ter que voltar todo dia neste lugar e buscar água. Se tu não aprender a entregar os teus problemas para mim, tu não vai parar de tomar medicação para dormir, para controlar o coração, a ansiedade, porque você insiste em ter o controle, e a situação te mostra que você não tem o controle de nada. Isso é uma coisa que assusta a gente. Nós não temos controle de nada. Você não escolhe nem se vai respirar ou não. Quem aqui pensou, vou respirar agora? Respirar, ninguém fez isso. Jesus sabe da necessidade daquela mulher. Jesus quer satisfazer as coisas que aquela mulher precisa de transformação na vida dela. Mas para Deus fazer, nós temos que compreender que o poço é bom, mas o poço é passageiro. O jeito com que nós resolvemos é bom, até resolve momentaneamente, e amanhã? Sabe, eu vou sair dessa igreja aqui, que esse pastor é muito doido. Me cobrou, me repreendeu, onde é que já se viu? Aí sai daqui e vai para outra igreja. Aí tá maravilha, porque chegou agora. Daqui 6 meses tem um problema lá e sai de novo, vai para outra. E aí vai indo. Peraí,
será que o problema não está no poço? Porque enquanto estava tudo certo, estava tudo resolvido. Agora que eu não sei mais o que eu faço, eu troco de ministério, eu troco de igreja, eu troco de emprego, eu troco de casamento. Esse é o jeito que a gente resolve as coisas. Esse é o jeito que a gente resolve as coisas. Quando ela chega lá, isso aqui bate contra os irmãos que acham que Jesus é paz e amor. Jesus confronta ela. Você pode ler comigo ali? Olha só. Ela fala assim, versículo 9. Disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a minha água, que sou mulher samaritana? Respondeu Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, ou seja, tu não conhece. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria fontes de água viva. Jesus está confrontando a falta de visão espiritual dela, porque ela está sentada na beira do poço com Jesus, pessoalmente falando com ela, e ela olha para Jesus e fala: mas quem tu pensa que tu é para pedir para mim água? Aleluia. Vocês estão aí? Jesus apresenta a ela a própria arrogância do coração dela. Ele fala: mulher, se tu conhecesse, se tu reconhecesse quem é que está falando contigo, se tu soubesse a profundidade das coisas que eu tenho te falado, a profundidade do pedido que eu te fiz, tu é que me pediria água, e eu te daria fontes de água viva. Nós corremos o risco de estarmos na presença de Deus, ouvindo Deus falar conosco e acharmos que é o pastor falando. Acharmos que é a irmã falando e é Deus falando através da pessoa. Ela percebe que ele não é um qualquer. Versículo 11. Quando Jesus confronta ela, e aqui é um problema, como eu falei para os crentes, paz e amor. Jesus confronta nosso pensamento. Ela fala assim no versículo 11: disse-lhe a mulher, depois que ela ouviu a repreensão, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tu tens água viva? Se você tiver a Bíblia aberta, você vai ver que Senhor está em letra minúscula aí, não é verdade? Porque ela não está chamando ele de Senhor Deus. Esse Senhor aí aponta para ela reconhecendo Jesus como alguém superior, como um homem honrado, como um homem de respeito, mas não como Deus. Porque aqui ela começou a entender quem Jesus era, mas não perfeitamente. Ela começou a ver que Jesus não era um qualquer. Ela fala Senhor, ou seja, ela está reconhecendo que ele é um homem de respeito por causa das palavras que ele acabou de dizer para ela. Quando ela diz assim, Senhor, ela está dizendo assim, esse cara é diferente, porque ninguém fala para mim as coisas que ele me disse. Ninguém nunca me confrontou falando as coisas que ele está me dizendo. Ninguém pode me oferecer o que ele está me oferecendo. Ele não é um homem comum. Ela fala, Senhor, de onde tens água viva? De onde tu vai tirar água viva? Aí ela pergunta assim, ela ainda tenta entender melhor quem ele é. Aí ela fala bem assim, mas tu é maior do que o nosso pai Jacó? Que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. A resposta que Jesus dá para esta mulher, versículo 13, ela quer saber se ele é maior que Jacó. Ela já viu que ele não é um qualquer.
Ela começou a entender o que Jesus estava dizendo, começou a compreender quem Jesus era. Aí Jesus fala, ela fala para o Senhor, tu é por acaso maior do que o nosso pai Jacó? Aí Jesus responde, todo aquele que beber desta água que Jacó deixou aqui, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Todavia, deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher é que sim, ele era maior do que Jacó. O que ele estava oferecendo para aquela mulher era melhor, era infinitamente maior, melhor do que aquilo que ela estava acostumada a fazer sempre. Sempre, porque a oferta que Jesus faz é, se tu fizer o que eu te digo, tu não vai precisar voltar sempre aqui para resolver o problema. Aleluia. Vocês estão aí, gente? Ela está subindo na revelação, ela está começando a compreender quem Jesus é, e conforme ela sobe na revelação, ela sobe no entendimento de quem Jesus é, Jesus também eleva o nível, porque um dos motivos pelo qual Deus não nos quer na beira do poço, é porque Ele quer nos levar para outro nível, porque quando você fica muito na beira do poço, você se torna o próprio poço. Aleluia. Ela entende o que ele está dizendo. Ela falava assim, mas Senhor, dai-me de beber então dessa água, que estou cansada de correr aqui. Dai-me de beber dessa água. Vamos recapitular? Poço simboliza soluções próprias e imediatas, saciação de prazer e vontades passageiras, o jeito próprio, o jeito humano de resolver as coisas, a necessidade de vivenciar, de estar no controle da própria vida e da situação. Isso aqui é o poço, representa nossas vaidades e ignorâncias espirituais, que nós não abrimos mão e preferimos ficar na beira do poço. Afinal, eu estou sendo confrontado. Ela poderia pensar, eu estou sendo confrontada por vir aqui no poço, mas como ele ousa me confrontar, se até agora o que eu fiz deu certo? É isso. Toda vez que eu tenho sede, eu venho aqui e resolvo o problema. Por que ele está me confrontando? Aleluia. Ela fala bem assim, tu não tem balde, tu não tem corda para tirar. Ela não está entendendo a mensagem de Jesus perfeitamente. Sabe o que significa o balde? Mentalidade. Você coloca aqui dentro aquilo que você quiser. Aquilo que você permitir entrar, fica aqui. Balde. Corda. Corda fala de capacidade. Quanto maior a corda, mais fundo se vai. É a tua capacidade de resolver do jeito que a tua cabeça pensa. Ela fala bem assim para Jesus, mas tu não tem balde. Tu não tem corda. Jesus quer dizer sim, porque eu não resolvo que nem tu. Tu precisa de balde, tu precisa de corda. Mas aquele que ouviu o que eu digo não precisa vir aqui, porque ele mesmo se torna a fonte de água viva. Ela disse para Jesus, da onde é que tu vai tirar fonte de água viva? Se eu fosse Jesus, eu faria assim, ó. Tu é a fonte. Fonte de água viva vai ser tu. Fonte de água viva vai ser tu. Mas enquanto você continuar buscando, confiando em si mesma, você não vai conseguir nada. Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz assim, maldito é o homem que confia no homem, que faz o seu braço de carne, cujo o seu braço, a sua força, o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Não é maldito o homem que confia no homem, é maldito o homem que confia no homem. Eu posso, eu vou, eu nasci para vencer, e você confia em você, aí tu não consegue, se frustra. Mas ele diz bem assim, Jeremias 17, 7, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança
é o Senhor, porque este será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem calor, suas folhas são sempre verdes, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? O que ele está dizendo aqui é o homem que confia no Senhor, está na prova, mas está cantando. Está lutando, mas permanece de pé. Está na dificuldade, mas continua crendo. Está sendo provado, mas continua firme, porque ele já não está mais na beira do poço. Ele conhece a fonte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A pergunta que fica para nós hoje é: nós somos poço ou nós somos fonte? Quem nós somos, poço ou fonte? Qual a diferença, pastor? Poço dá água, dá, mas a água fica parada. Alguém aqui já viu o poço transbordar? Não transborda, tem água. O poço só abastece o teu quintal, a tua caixa d'água. Só serve para você, para a tua casa, para os que moram contigo. Poço pode ser entulhado, pode ser coberto de terra, você não tira água mais. Poço pode. E fonte, pastor? Fonte é a nascente de um rio. Você já viu alguém enterrar rio? Alguém consegue deter a água de um rio? Quando você é fonte, o que Deus coloca na tua mão, o que Deus coloca na tua vida, a posição que Deus te coloca, a unção que Deus te dá, os dons que Deus te dá, os ministérios que Deus te dá, o dinheiro que Deus bota na tua mão, a saúde que você tem, tudo isso atinge todos que estão ao teu redor, não é só para você. Todos são abençoados pelo ministério que Deus te deu, todos são abençoados pela palavra, são abençoados pela oração, são abençoados pelo teu louvor, porque a pessoa que é poço é egoísta, a pessoa que é fonte quer espalhar para todos. Quem é poço pensa só em si. Então primeiro eu resolvo o meu problema, primeiro eu boto a minha roupa, se eu não tiver com uma roupa boa, como é que eu vou dar uma roupa boa para a irmã? Não, eu tenho que botar eu primeiro e depois para a irmã. Parabéns, você é poço. Aleluia. Se Deus não me der, eu não vou na igreja mais. Meus parabéns, você é poço. Você é poço. O poço fala de pessoas que têm água, gente. A palavra está ali, o dom está ali, mas só pensa nele. Só pensa nele. Aleluia. Nós, como poço, nós somos enfermos. Nós adoecemos. Você sabe o que é o poço? Aleluia. Sabe qual é o risco de nós sermos poço e não sermos fonte? Eu falei, fonte dá águas, poço também dá água. Os dois matam a sede, não é verdade? Sim. Existem pessoas que vêm até nós, que vêm até você, pensando que você é uma fonte, porque você tem água. Mas canta tão bem, mas prega tão bem, mas fala tão bem, mas não falta um culto. Essa mulher é uma fonte, esse homem é uma fonte. Por quê? Porque com o microfone na mão eu frutifico. E aí embaixo, que fruto que eu tenho? E lá fora, quais são meus frutos? Tem água, mas é poço. Aí as pessoas vêm até esse tipo de gente, achando que é fonte e é poço. Aí fica com esse tipo de gente, e essa pessoa que já é um poço, vai gerar outra pessoa que vai ser um poço, vai ser tão egoísta quanto ela, tão ignorante espiritualmente quanto ela, tão pensador de si próprio, cheio de si quanto ela, porque é o reflexo daquilo ali. E quando você é fonte, você gera pessoas igual a você,
E essa pessoa vai gerar outras pessoas igual. E assim por diante, porque fonte gera rio. Aleluia. Poços são pessoas que até desejam ser fonte. Eles querem ser fonte. E o meu esposo já nem sei onde eu estou mais agora. Agora foi por ele. Mas Jesus olha para o poço, olha para a mulher e fala bem assim para essa mulher: mulher, isso aqui, o teu poço, não vai te levar muito longe. Um dia tu vai envelhecer, quero ver tu vir buscar água aqui. Olha para mim. Tu tem o poço e tu tem a fonte. Olha para mim. É isso que ele está dizendo para ela. Porque na verdade Jesus ele não quer que nós, como chamados por ele, resolvamos as coisas do nosso jeito. Servimos a Deus infeliz. Gente, quem serve a Deus de verdade passa necessidade, fica doente, o carro quebra, o gás acaba quando não tem dinheiro, é normal. Aqui em casa a gente nem fala gás na cozinha mais, porque se falar gás é capaz dele lembrar que ele está ali e acabar. Mas não é verdade? Ficamos enfermos, familiares morrem. Isso, essas coisas não podem te fazer infeliz servindo a Deus. O problema é quando eu sirvo a Deus, participo da ceia, canto, prego, toco, rodopio, caminho pelas paredes da igreja e eu sou amargurado. Eu olho para o meu irmão conquistar uma bênção e eu sinto inveja do meu irmão. Como pode? A irmã Valéria botou mensagem no grupo esses dias lá, conseguiu um emprego e tal. Como pode a Valéria conseguir um emprego? Um dia que já se viu. Estou falando de gente que é poço. De gente que não consegue olhar e ver Deus abençoando. Ninguém pode ser mais abençoado que eu. Por que ninguém pode ser mais abençoado que eu? Por que ninguém pode ser mais abençoado do que tu? Só porque você ora, você diz que ora mais? É por isso que você não é mais abençoado, porque você acha que é por força própria. Pessoas que são poço é aquele tipo de pessoa que quer ser obreiro, mas ainda não pode. Quer ser um bom pregador, mas ainda não pode. Quer ser um bom... Porque cantar é uma coisa, adorar é outra. Quer ser um bom cantor, qualquer um pode ser. Adorador é outra coisa. Quer ser um adorador de verdade, mas ainda não pode. Quer crescer na graça e no conhecimento, mas ainda não pode. Quer alcançar posições, mas ainda não pode, porque é poço, e poço é egoísta. Como que Deus vai colocar uma função na tua mão se você é egoísta? Como que Deus vai te usar muito nas mãos dele se você continua sendo arrogante? Você vai ficar mais arrogante ainda. Então primeiro ele tem que te tirar do poço e depois te fazer fonte. Aleluia. O pastor está pegando pesado hoje. Aleluia. Fontes de água viva são nascentes de rio, águas transbordantes, águas abundantes, sempre em movimento, nunca está parado. Sabe o que significa? Você não é fonte de água viva se você se converteu há 10 anos e continua no mesmo nível quando você se converteu. Você é poço. Paulo fala aos Filipenses: eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço em direção ao alvo para que também fui alcançado. Faz um raio-x, eu continuo igual. Eu não mudei para melhor, eu continuo igual. Perigo. Perigoso. Eu conheço alguns pastores que falaram para mim que nunca leram toda a Bíblia. A pergunta que eu faço: quem foi que colocou a mão na cabeça e disse agora tu é pastor? Imagina você chegar num médico e vai operar a tua filha, vão tirar um rim dela e o médico fala assim: eu não me formei ainda, mas eu sei fazer. Você vai deixar fazer cirurgia? Aleluia. Poço pode ser entulhado. Sabe o que significa? Quando você é poço, qualquer um te cala. Você vem para o culto, escuta uma palavra, começa, sai daqui e se desvia, porque foi muito dura a palavra.
Você fica magoado. Não vou cantar mais. Não vou pregar mais. Parabéns. Palavra dura, né, gente? Mas nós somos poço quando somos assim. Porque poço pode ser entulhado. Enche de terra, sem entulha. Quando você é entulhado, quando as coisas te entulham, você morre, você paralisa. Poço. Agora, entulha rio para ver. Vai no Rio Gravataí e tenta entulhar lá. Não tem como, gente. Não tem como, gente. Essa mulher começa a entender o que Jesus está dizendo. Ela começa a aceitar as palavras de Jesus no versículo 15. Ela fala: Senhor, dai-me de beber dessa água. Sabe o que ela quer dizer? Senhor, eu quero ser essa fonte de água viva que tu está falando. Eu não quero ser esse poço. Eu quero ser essa fonte de água viva que tu está falando. Que se alguém ouvir a tua palavra, tu vai ser. Mas querer não é poder. Ela queria, mas tinha uma coisa para resolver na vida dela ainda. Ela ouviu, ela recebeu a palavra. É por isso que às vezes nós somos chamados por Deus e nós ficamos 10, 15, 20 anos igual dentro da igreja, porque na verdade a gente foi chamado, a gente ouviu e tudo mais. A gente ainda não é a fonte, porque tem coisas ali que precisa arrumar. Tem que arrumar. Ela quer ser fonte, mas ainda não pode. Pessoas que querem ser obreiros, mas ainda não podem. Já falei sobre isso. Querem ministério, mas ainda não podem. Querem liderar, mas ainda não podem. Não porque não têm chamado, porque não estão prontos. Jesus disse bem assim para ela. Vamos encerrar aqui. Tu quer ser fonte, não quer ser poço, né? Tem uma coisa que eu preciso resolver contigo. Vai lá e chama o teu marido. Por que ele fala isso para ela? Porque uma pessoa que casa 5 vezes e o marido manda embora 5 vezes. E agora ela desiste de ter um marido e tem um homem que não é marido dela, é um namorado, é um amante, sei lá eu o que é, a Bíblia não fala. Essa pessoa tem um sério problema emocional. Ela tem um sério problema sentimental. Mas não foque nisso, o problema pode ser financeiro também. Pode ser um caráter distorcido, pode ser uma síndrome de narcisismo. Nós sempre somos a vítima. A gente nunca é o causador do problema. Como tem pessoas assim, né? Jesus fala assim: eu quero te fazer fonte, mulher. Mas vamos resolver isso aqui, chama o teu marido. Aí ela fala: Ela fala para Jesus: eu não tenho marido. Jesus fala: disseste bem. Os 5 que tu teve eram teu. Esse não é. Quando Jesus tocou na ferida daquela mulher, ele não conhecia ela. Assim como eu não conheço você na personalidade, eu não conheço ninguém aqui. Quando ela viu que ele revelou algo do íntimo dela, ela falou assim: eu estou vendo que tu é profeta. Viu como ela vai entendendo quem ele é de maneira melhor? Ela fala: eu estou vendo que tu é profeta. Ela tenta desviar o assunto, porque ela não quer que Jesus trate a dependência emocional dela. Ela quer dizer: não, aqui Deus não pode mexer, porque aqui é o meu problema de estimação. Esse problema que eu crio, eu dou Todd para ele todo dia, eu fortifico esse problema aqui, para esse problema nunca morrer, porque isso aqui é a minha bengala. Então eu tenho ira, e a minha ira está sempre ali. Aí quando a irmã Jaciara faz uma coisa que eu não gosto, como eu tenho a minha bengala, que é a minha ira, eu estouro e falo: porque esse aqui é um problema que eu tenho, mas você tem por quê se você é cheio do Espírito Santo? Jesus fala: chama o teu marido lá, vamos conversar junto aqui. Aí ela: não, isso aqui Deus não pode resolver. Ela muda o assunto e fala assim: já que tu é profeta, fala para mim. Nós, samaritanos, achamos que temos que adorar a Deus no monte. Vocês que são judeus, acham que tem que adorar a Deus no templo em Jerusalém. Qual é o lugar de buscar Deus? Jesus é tremendo, né? Jesus fala bem assim: mulher, versículo 21, crê no que eu te digo, vem a hora
que nem neste monte, porque ela estava pensando como poço ainda, porque poço fica parado, então eu tenho que adorar a Deus aqui, poço fica parado. Jesus fala, mulher, crê no que eu te digo, está chegando a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Tu és samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura quem adora assim. Poço não consegue adorar o Pai em espírito e em verdade. Poço não consegue adorar Deus em qualquer lugar. Tem que ser no templo ou tem que ser no monte. Ele não sabe que Deus está em todo lugar, porque ele conhece o Deus do poço, não conhece o Deus que está em todos os lugares. Não conhece o Deus que não nos quer parado e estagnado. Deus não te quer estagnado. Sai dessa maldita mágoa que te consome, dessa maldita crise de comparação. Eu não vou pregar porque o pastor prega muito bem. Aí se eu pregar, deixa o pastor pregar do jeito dele, prega do teu jeito, criatura. Não vou cantar mais. Não. Porque tem gente que canta melhor. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Vocês assistiram aquele vídeo que eu botei no Instagram lá, crise de comparação? Eu queria tanto ser usado que nem a irmã Angélica. Você nunca vai ser usado que nem a irmã Angélica. Que isso, pastor? Claro que não. O que Deus deu para ela é para ela, tchê. E o que Deus deu para ti? Cadê? O que tu está fazendo com isso? Tu botou debaixo da cama numa caixinha de sapato para olhar para as habilidades da Angélica e as tuas tu guardou. O que tem em você não tem em mim. Você sabia disso? Por isso que é corpo. Imagina se tudo no teu corpo for mão. Como é que tu vai caminhar? Aleluia. O dilema dela era a vida sentimental. E o teu dilema qual é? Pode não ser 5 maridos que tu teve, 5 esposas. E vou repetir, é gostar de casar. Meu Deus do céu. Mas pode ser que você tenha alguma coisa que você se converteu com isso te incomodando e você está 5 anos na fé, 4 anos, 3 anos, você não venceu ainda. Isso te paralisa. Isso te torna água parada, e água parada estraga. Já experimentou deixar uma garrafinha de água aberta ali 1 semana depois tomar? É bom, né? Não, faz mal. Você está se prejudicando. Pessoas que vivem como se fosse poço se prejudicam a si próprias, porque nelas mesmo não há vida. Mas Deus está falando para ti hoje. Olha para Ele. Tira os olhos do poço. Ela vai entendendo quem Jesus é. Ela já não vê Jesus mais como um judeu. Ela vê Jesus como um homem reto, chama de Senhor. Ela vê Jesus agora maior do que Jacó e respeita isso. Quando Jesus fala do que está na vida dela, ela já vê Jesus como profeta. Ela vai subindo de nível. Porque ela já não está mais com os olhos no poço, está com os olhos em Jesus. Está ouvindo o que Jesus está dizendo, prestando atenção no que Jesus está ensinando, e por isso ela vai subindo de nível, e quando ela vê que Jesus é profeta, e Jesus fala com ela, ela fala bem assim, mas Senhor, eu sei que quando o Messias vir, todas as coisas serão nos reveladas. Ela chegou vendo Jesus como profeta. Quando Jesus fala sobre a adoração para ela, ela vê Jesus com outros olhos. Jesus responde ela fala bem assim, mas Senhor, eu sei que quando vier o Messias, Ele vai nos explicar estas coisas. Aí Jesus falou assim, ó, sou eu que falo contigo. Sou eu quem falo contigo. Você pode estar na beira do poço, você pode ter vivido até hoje na beira do poço, e você pode nunca ter percebido que Jesus estava sentado do lado do poço, te pedindo, te orientando, mas hoje Jesus quer te tirar do poço e te mostrar quem Ele é de verdade. Porque quando nós soubermos quem Ele é de verdade, então nós seremos de verdade, não crentes fajutos,
que qualquer coisa nos derruba, qualquer coisa nos magoa. Essa palavra foi muito dura. Qualquer coisa te magoa, pelo amor de Deus. Jesus pregando certa feita, e Jesus estava naquele dia assim, e daqui a pouco 5.000 pessoas foram embora. Jesus batia e ia embora. Jesus batia de novo e outra ia embora. Daqui a pouco ficou só os discípulos. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim: vocês querem, vocês vão também. Cadê o Jesus paz e amor ali? Vocês querem, vocês vão também. Aí Pedro fala: mas Senhor, para onde nós iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Jesus fala para essa mulher: olha, sou eu quem falo contigo. Começou a chegar os discípulos, e aquela mulher voltou para Samaria. Ela é a mulher, detalhe, ela não levou água junto. Ela foi buscar água e não levou o cântaro. Ela voltou correndo para Samaria, pregando para aqueles homens e pessoas que estavam lá, dizendo: vende comigo, porque eu conheci um homem que falou toda a minha vida. Eu acho que ele é o Messias que havia de vir. Aí a mulher que chegou lá buscando matar a sua necessidade própria, agora volta levando aquilo que saciaria a necessidade de uma nação inteira, porque toda a nação começa a vir até Jesus, e quando eles estão vindo, Jesus olha aquela multidão vindo de longe, e Jesus fala bem assim para os discípulos: levantai os olhos e vede, os campos já estão brancos. O que ele quer dizer? Ela foi e pregou, porque ela é fonte. Fonte não fica aqui, ela espalhou a mensagem, e eles estão vindo para receber a salvação. Porque quando você é poço, você conquista para si próprio, você é egoísta. Mas quando você é fonte, as pessoas que estão ao teu redor vêm, porque você apresentou para elas a água que só Jesus pode te dar. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Fonte ou poço, o que você é?